Pouca gente sabe disso, mas existe um profeta na Bíblia que ouviu a voz de Deus e mesmo assim foi rejeitado. Seu nome? Balaão. Um homem que falou com Deus, foi usado por Deus, mas terminou como símbolo de ganância, engano e queda. Quem foi o profeta Balaão? E por que sua história ainda é um alerta vivo para quem tem dom, mas não tem obediência? Balaão, o profeta. Um personagem que intriga estudiosos, teólogos e leitores há séculos. Ele não era israelita, tampouco fazia parte do povo de Deus, mas surpreendentemente era alguém que ouvia a voz do Senhor. Sim, a Bíblia afirma que Balaão tinha a capacidade de falar com Deus e receber revelações diretas do Altíssimo, algo que poucos ousariam imaginar, vindo de um profeta de fora do povo escolhido. No entanto, é impossível não se perguntar como um homem com tamanha conexão espiritual pôde se tornar símbolo de desvio, engano e ganância. Será que ele realmente foi fiel ao Deus que lhe falava? Ou teria se corrompido ao se aproximar dos tesouros de reis pagãos? A linha que separa um profeta de um mercenário pode ser mais tênue do que parece. A história começa quando Balaque, o rei de Moabe, entra em desespero. Ao ver o avanço vitorioso de Israel pelo deserto, teme ser o próximo a cair. Mas ao invés de empunhar armas, decide empunhar feitiços. Ele manda chamar Balaão, o profeta, pedindo-lhe um favor obscuro. Venha até mim e amaldiçoe este povo. É aqui que surge uma das cenas mais enigmáticas das histórias da Bíblia. Um homem, profeta, vidente, intermediário, é chamado para lutar com palavras, não com espadas. E a pergunta paira no ar. Balaão será um instrumento nas mãos de Deus ou nas mãos do inimigo? Nas entrelinhas desse relato, percebemos o que torna Balaão um dos personagens esquecidos mais intrigantes da Bíblia. Ele não é totalmente mau, mas também não é inteiramente bom. Ele ouve a Deus, mas hesita. Ele fala profecias verdadeiras, mas seu coração oscila. Seu nome aparece em várias partes das Escrituras, em Números, em Deuteronômio, nos Salmos e até no Apocalipse. E sempre com o mesmo contraste. Um profeta ambíguo, envolto em sombras, cujas intenções nunca estão completamente claras. Mas por que Deus falaria com alguém assim? E mais, por que permitiria que suas palavras fossem registradas para a posteridade? A resposta talvez esteja não no caráter de Balaão, mas no propósito de Deus, que muitas vezes usa até mesmo os improváveis para cumprir seus planos eternos. Se você nunca ouviu falar dele, prepare-se. Lá vai o profeta Balaão, montado em seu animal, rumo a uma missão que ele acredita dominar, mas que será interrompida de uma forma que ele jamais imaginaria. E no centro de tudo isso, uma figura improvável entrará em cena. A jumenta. Sim, a mula e o profeta Balaão protagonizarão uma das cenas mais misteriosas e simbólicas da narrativa bíblica. Essa é a história de Balaão, um dos profetas da Bíblia mais enigmáticos de todos os tempos, e cujo legado ainda levanta perguntas que ecoam até hoje. Um homem entre a verdade e o erro, entre a revelação e a corrupção, entre o chamado e o desvio. E agora, seguimos para o próximo capítulo dessa história. Quando os israelitas começaram a avançar pelo deserto, nem mesmo os reis pagãos conseguiram ignorar a força daquele povo. Após derrotarem nações poderosas e marcharem com firmeza rumo à terra prometida, o terror tomou conta da região de Moabe. Foi então que o rei Balaque, soberano daquela terra, tomou uma decisão incomum. Não enfrentaria Israel com espadas, mas com maldição. Sim, você ouviu certo. Balaque sabia que a vitória de Israel não era apenas militar, era espiritual. Eles venciam porque tinham consigo uma aliança com Deus vivo, uma proteção invisível. E por isso, o rei de Moabe entendeu que para derrotá-los precisava de algo mais forte do que exércitos. Precisava de um profeta. Foi nesse contexto que entrou em cena Balaão,
O profeta misterioso da Bíblia. Um homem reconhecido por sua habilidade espiritual, por sua ligação com o divino. Balaque enviou mensageiros com presentes valiosos, promessas de honra e riquezas, tudo com um único objetivo: convencer Balaão a amaldiçoar Israel. E aqui começa o conflito. Um profeta que ouvia a voz de Deus, sim, mas que também ouvia as ofertas dos homens. Os mensageiros chegaram com a proposta, e Balaão, mesmo conhecendo o Deus de Israel, disse algo inquietante: ficai aqui esta noite, e direi o que o Senhor me falar. Mas por que hesitar? Por que não recusar imediatamente? Porque Balaão não era movido apenas por fé, era também movido por interesse. E mesmo quando Deus o proíbe de ir, o coração do profeta parece titubear. A Bíblia não esconde esse conflito interno. Balaão queria obedecer, mas também queria ir. Diante da insistência de Balaque, Deus permite que Balaão vá, mas com uma condição clara: falarás apenas o que eu te disser. E então, lá vai o profeta Balaão, cavalgando rumo a Moabe. Ele carrega não apenas sua reputação de vidente, mas também o peso de um dilema espiritual profundo. E o que acontece a seguir é uma das passagens mais impressionantes de todos os mistérios da Bíblia. No caminho, a mula e o profeta Balaão se tornam protagonistas de uma cena inesquecível. Um anjo invisível bloqueia o trajeto, mas apenas a jumenta enxerga. Balaão, cego espiritualmente, insiste em seguir e espanca o animal por 3 vezes, até que a jumenta fala. Isso mesmo. A Bíblia relata que Deus abriu a boca da jumenta e ela o confrontou com palavras humanas. Essa cena, que parece saída de um sonho profético, revela uma ironia divina. O profeta que deveria enxergar, não vê. A jumenta, que nunca falou, fala com mais discernimento do que ele. Um lembrete poderoso de que diante de Deus, até mesmo os animais podem ser instrumentos de revelação. E os homens, às vezes, se tornam cegos por causa da ambição. E você? Já se perguntou por que personagens esquecidos como Balaque e Balaão ainda carregam lições tão atuais? Porque muitas vezes, como Balaque, buscamos atalhos espirituais para manipular o que não compreendemos. E como Balaão, corremos o risco de nos perder entre o chamado e o desejo por recompensa. Essa parte da história nos mostra que nem todo profeta fala por Deus, e nem todo rei sabe o que está fazendo ao tentar lutar contra ele. A cena é improvável, quase absurda, e por isso mesmo, divina. No caminho rumo a Moabe, o profeta Balaão seguia montado em sua jumenta, determinado a atender o chamado do rei Balaque, ainda que Deus já tivesse deixado claro os limites da missão. Mas algo estranho aconteceu. O animal se desviava do caminho, se espremia contra os muros, se ajoelhava sem explicação. E Balaão, irritado, açoitava a jumenta com força. Não uma, nem 2, mas 3 vezes. O que o profeta não sabia é que havia um anjo invisível com uma espada desembainhada bloqueando o caminho. Um mensageiro celestial enviado pelo próprio Deus para confrontar aquele que se dizia profeta, mas cujas intenções estavam comprometidas. E aqui acontece um dos momentos mais misteriosos de toda a Bíblia. A mula falou. Sim, a jumenta de Balaão abriu a boca e falou com voz humana. Que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? Imagine o choque. Um profeta da antiguidade, que deveria estar familiarizado com o mundo espiritual, agora é repreendido por um animal. E o mais curioso, Balaão responde, como se fosse comum dialogar com uma jumenta. Por que zombaste de mim? Se eu tivesse uma espada, te mataria agora mesmo.
Mas não era a jumenta quem zombava dele, era o orgulho, era a cegueira espiritual, era o profeta que não via e a jumenta que enxergava. Naquele instante, o invisível se tornou visível. Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, espada em punho, bloqueando sua jornada. O profeta então caiu com o rosto em terra, reconhecendo o erro. E o anjo foi direto. O teu caminho é perverso diante de mim. Se a jumenta não tivesse se desviado, eu teria te matado e deixado ela viva. Aqui, mais do que um simples milagre, temos uma mensagem simbólica profunda. Deus usou uma jumenta para revelar a verdade a um profeta. Aquele que deveria ser a boca de Deus estava espiritualmente surdo e cego. Aquela que nunca falou foi usada por Deus para transmitir uma repreensão divina. Essa história nos faz refletir. Quantas vezes em nossas vidas Deus tenta nos parar no caminho errado, mas ignoramos os sinais? Quantas vezes insistimos, ferimos, reclamamos, quando na verdade estamos indo contra a vontade de Deus? O profeta Balaão foi salvo pela jumenta, literalmente. E essa cena eternizou a frase que muitos repetem sem saber sua origem. Lá vai o profeta Balaão sendo corrigido por sua própria jumenta. Esse episódio é mais do que curioso. É um alerta. Nem sempre quem tem voz tem visão e nem sempre quem parece tolo está errado. Assim, seguimos para o próximo momento dessa jornada. Quando Balaão finalmente chega diante do rei Balaque e, em vez de amaldiçoar, começa a liberar bênçãos surpreendentes sobre Israel. O plano de Balaque havia falhado antes mesmo de começar. Mesmo com ouro, promessas e status, ele não contava com um detalhe. O profeta Balaão, apesar de vacilante, não poderia ir além do que Deus lhe permitisse. E o que era para ser uma maldição se tornou bênção 4 vezes. Sim, Balaão, aquele profeta misterioso que teve sua jornada interrompida por uma jumenta, ficou de frente com o povo de Israel e abençoou. Na primeira profecia, ele olha os acampamentos de Israel e declara: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Balaque se enfurece, mas Balaão apenas repete: direi somente o que o Senhor colocar em minha boca. Na segunda profecia, ele vai além. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui, Balaão começa a revelar algo grandioso. A fidelidade de Deus à sua promessa com Israel é inquebrável. E Balaque, desesperado, tenta outra vez. Na terceira vez constrói 7 altares, mais ofertas, mais sacrifícios. Mas Balaão, tomado pelo Espírito de Deus, declara: como são belas as tuas tendas, ó Jacó, como as tuas moradas, ó Israel. Ele vê não apenas o presente, mas o futuro glorioso da nação escolhida. A bênção se intensifica, e o rei, frustrado, exige que o profeta se cale. Mas ainda havia uma última palavra a ser dita. A quarta profecia de Balaão é uma das mais impressionantes dos livros antigos. Uma das primeiras menções diretas ao Messias que viria. E é aqui que Balaão, mesmo sendo um dos personagens ocultos da Bíblia, se torna porta-voz de uma das maiores promessas divinas. Vejo-o, mas não agora. Contemplo-o, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Números 24:17. Essa profecia ecoou por séculos, atravessou gerações e chegou até os magos do Oriente, que, ao verem a estrela de Belém, recordaram das palavras de Balaão. A estrela surgiria de Jacó, o rei de Israel. Você percebe a profundidade disso? Um profeta de fora, com motivações duvidosas, foi usado por Deus para anunciar o próprio Cristo. Deus, mais uma vez, mostra que nada escapa ao seu plano soberano.
Ele pode usar o improvável, o contraditório, até o vacilante, para revelar o invisível e anunciar o eterno. O profeta Balaão, que começou sua jornada seduzido por recompensas, agora está diante de um rei pagão declarando verdades eternas que nem mesmo ele compreendia totalmente. E o que era para ser uma maldição contra Israel se tornou um cântico profético sobre o Salvador que viria. Mas Balaão parou por aí? Infelizmente não. Mesmo depois de ser usado por Deus, ele ainda deixaria um rastro de trevas, e seu nome, mais tarde, se tornaria símbolo de corrupção espiritual. É isso que veremos no próximo capítulo. Até aqui, Balaão parecia ter vencido seu próprio coração. Mesmo seduzido pelas ofertas de Balaque, ele profetizou bênçãos quando o rei queria maldições. Foi obediente, até certo ponto, mas o que poucos percebem é que o maior erro de Balaão não foi o que ele falou, mas o que ele sugeriu. Sim, o profeta que ouvia a voz de Deus, Balaão, o profeta, acabou se tornando símbolo de um pecado mais sutil, a manipulação espiritual em troca de benefício próprio. Depois de proferir as 4 profecias abençoadoras sobre Israel, ele sabia que não ganharia o ouro e a honra prometida. Balaque não tinha interesse em um profeta que abençoava seus inimigos. Mas Balaão, em vez de voltar para casa em paz, deu um último conselho ao rei Balaque. Um conselho que não está registrado diretamente em Números 24, mas revelado depois no capítulo 31 e também citado em Apocalipse. Foi assim. Balaão sugeriu ao rei que seduzisse Israel com idolatria e imoralidade. Já que não podia amaldiçoá-los diretamente, poderia fazer com que eles mesmos se afastassem de Deus. E funcionou. As mulheres moabitas foram enviadas aos homens de Israel. Elas os seduziram, os convidaram a participar de festas pagãs e logo Israel caiu em pecado. Começaram a comer dos sacrifícios oferecidos a falsos deuses, a cultuar ídolos, a se prostituir com os costumes do mundo ao redor. E a consequência foi imediata. Uma praga enviada por Deus matou 24.000 israelitas. E tudo isso começou por uma sugestão maliciosa do profeta Balaão. Sim, o profeta e a jumenta podem ter sido um episódio marcante, mas esse momento aqui foi o mais trágico de todos. Balaão, que deveria ser porta-voz da verdade, escolheu usar sua sabedoria espiritual para corromper. Transformou o dom em moeda, a revelação em manipulação. Por isso, quando falamos de mistérios da Bíblia, essa história de Balaão sempre retorna com um tom sombrio. Ele não é apenas mais um dos profetas da Bíblia, é o retrato de um homem dividido entre o céu e a cobiça. E por isso, aparece novamente em Apocalipse, onde Jesus condena os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. AP 2,14. Balaão é um exemplo de que nem todos os personagens esquecidos ou ocultos da Bíblia devem ser ignorados. Alguns, como ele, carregam advertências eternas, advertências sobre o que acontece quando se mistura o chamado de Deus com o desejo por recompensas humanas. No fim das contas, o erro fatal de Balaão foi não reconhecer que os dons de Deus não podem ser vendidos, que a unção não pode ser usada para manipular. Ele foi mais longe do que deveria, e tragicamente foi longe demais. Mas a história dele ainda não acabou. Nos textos sagrados, o fim de Balaão é tão marcante quanto sua queda. E é isso que veremos no próximo trecho. O nome Balaão ecoa além do deserto. Ele aparece não só em Números, mas em Deuteronômio, em Josué, em Miqueias e, de forma ainda mais surpreendente, em Apocalipse.
Poucos personagens da Bíblia são mencionados em tantos livros diferentes e ainda assim permanecem tão obscuros, contraditórios e cercados de mistério. Balaão, o profeta, chamado por Deus, sim. Capaz de ouvir a voz do Altíssimo, sim, mas também profundamente dividido. Sua história deixa um rastro. Em Deuteronômio, ele é citado como aquele que tentou amaldiçoar Israel, mas Deus transformou em bênção. Em Josué, vemos que o povo não esqueceu sua traição. E no capítulo 31 de Números, Balaão encontra seu fim trágico. É morto à espada durante a guerra contra os midianitas. Não morreu como profeta, mas como inimigo de Israel. Isso diz tudo. Mas o mais chocante ainda estava por vir. No livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus, ao falar às igrejas, menciona uma heresia que estava se infiltrando entre os cristãos. E ele a chama pelo nome. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Essa doutrina era exatamente aquilo que ele ensinou a Balaque: misturar fé com idolatria, misturar culto com sensualidade, misturar o altar com interesses humanos. Perceba como a Bíblia revela camadas profundas sobre Balaão. Ele foi um dos profetas da Bíblia, mas seu coração se perdeu no meio do caminho. Ele faz parte dos personagens esquecidos por muitos leitores, mas que carregam um legado perigoso. Ele recebeu revelações poderosas, mas usou isso para manipular. A história de Balaão e a jumenta pode parecer apenas uma curiosidade bíblica. Mas quando olhamos o todo, vemos que o maior milagre da sua trajetória foi Deus ter falado com alguém tão instável. E o maior alerta é que Deus pode usar até quem não está em aliança com Ele, mas isso não significa aprovação. No fim, Balaão não foi lembrado como profeta fiel. Foi lembrado como exemplo de corrupção espiritual. Um homem com dons, mas sem integridade. Um profeta dividido entre a luz e as trevas. E é por isso que ele permanece como um aviso silencioso nas páginas das Escrituras. Um lembrete de que até os instrumentos sagrados podem se quebrar quando se vendem ao mundo. Mas o que tudo isso nos ensina hoje? Que fidelidade não se mede por dons, se mede por obediência, se mede por quem você é quando ninguém está olhando. E no próximo trecho, vamos mergulhar exatamente nesse ponto. O que a trajetória de Balaão revela sobre a relação entre dons espirituais e fidelidade verdadeira. Balaão nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. Será que ter dons espirituais significa estar alinhado com Deus? A história responde de forma clara e dolorosa: não. Balaão era um profeta que ouvia a voz de Deus. A Bíblia afirma isso sem rodeios. Ele recebia visões, tinha experiências sobrenaturais, falava com o Senhor e até profetizou o nascimento do Messias. Poucos homens tiveram esse privilégio. Mas o coração de Balaão nunca esteve totalmente entregue. E aqui está a lição que assombra os séculos. Deus pode usar alguém sem aprovar sua conduta. Pode falar através de uma boca, mesmo que o coração esteja corrompido. Pode permitir que dons fluam para cumprir seus propósitos, não os nossos. O profeta Balaão era respeitado por reis, consultado por nações, reconhecido como homem espiritual. Mas foi reprovado por Deus. Por quê? Porque Balaão confundiu dom com intimidade, confundiu poder com fidelidade e, acima de tudo, tentou servir a dois senhores, o Deus verdadeiro e o Deus da recompensa. Isso nos traz a uma verdade assustadora para os nossos dias. Nem todo pregador com dons está andando com Deus. Nem toda bênção é sinal de aprovação divina. Nem toda profecia vem de um coração limpo. Os mistérios da Bíblia revelam isso nas entrelinhas. E quando olhamos para personagens ocultos como Balaão, percebemos que Deus deixou esses registros como espelhos, para que não cometermos os mesmos erros. Lá vai o profeta Balaão.
É uma frase que carrega ironia, mas também reflexão. Porque há muitos Balaões hoje, pessoas com voz, com influência, com dons, mas que no fundo negociaram sua essência. Balaão foi usado, mas não foi salvo. Foi boca de Deus, mas escolheu o lado de Balaque. Falou de bênção, mas causou ruína. Ele nos mostra que os personagens esquecidos da Bíblia ainda gritam verdades poderosas, que os dons espirituais são apenas ferramentas, mas a fidelidade, essa sim, é o que Deus busca. E por isso, no último tópico dessa história, vamos direto ao ponto final. Você está sendo guiado por Deus ou seduzido pelas recompensas? A história de Balaão não é apenas sobre um profeta, é sobre todos nós. Sobre o risco de ter dons e perder a direção, sobre saber o que é certo e ainda assim escolher o caminho que brilha mais aos olhos e não ao coração. Sobre ouvir a voz de Deus e ignorá-la quando o preço da obediência parece alto demais. Balaão, o profeta. Sim, ele ouviu Deus, mas também ouviu Balaque. E no fim, tentou caminhar entre os dois mundos, entre o altar e o trono, entre a verdade e a vantagem. E é aqui que a pergunta nos atinge como uma espada no íntimo. Você está sendo guiado por Deus ou seduzido pelas recompensas? Porque às vezes a proposta vem disfarçada de bênção. A estrada parece aberta, os convites são irresistíveis, as portas se escancaram. Mas por trás de tudo isso, pode haver um desvio espiritual sutil, que te afasta pouco a pouco da vontade de Deus. O profeta Balaão não começou como um inimigo, mas terminou como um exemplo de ruína. E sua trajetória permanece como alerta vivo na Bíblia. Não se negocia propósito com aplausos. Não se troca fidelidade por prestígio. Não se vende o que foi dado por Deus. Se Deus te deu algo, um chamado, uma visão, um dom, guarda com temor. Se Deus te falou, te corrigiu, te confrontou no caminho, não endureça o coração. Porque no fim, o que Ele procura não é o mais eloquente, não é o mais influente, é o mais fiel. E se essa história falou com você, não deixe passar. Há muitos mistérios nas Escrituras que ainda precisam ser revelados e muitos personagens esquecidos que ainda têm algo a te ensinar. Assista aos próximos vídeos aqui no canal Arcanos de Fé e descubra por que os mistérios da Bíblia não ficaram no passado. Eles continuam falando para quem tem coragem de ouvir.